Olá, minha família espiritual. Sejam muito bem-vindos. Eu quero começar hoje com algumas perguntas diretas e peço que você preste muita atenção no que o seu espírito vai sentir. Você já percebeu que, de repente, depois de uma visita específica na sua casa, as coisas começaram a quebrar? O chuveiro queima, o micro-ondas para de funcionar, o copo cai da sua mão sem explicação. Ou talvez você tenha percebido que depois que uma certa pessoa soube de uma conquista sua, ou depois que uma palavra de inveja foi dita contra você, tudo na sua vida começou a dar errado. O dinheiro que ia entrar, não entra. A paz que você tinha, sumiu. Brigas começaram a surgir dentro de casa, onde antes só existia harmonia. Se você está vivendo isso, saiba, não é coincidência, não é má sorte. Você está sob a influência de algo invisível que está operando contra você. Hoje eu vou revelar algo que poucos têm a coragem de ensinar. Vamos falar sobre os altares invisíveis, estruturas espirituais levantadas dentro da sua casa, não com tijolos, não com cimento ou fogo, mas erguidos com a força de palavras, da inveja e de maldições. Hoje você vai aprender a identificar, a quebrar e a limpar permanentemente a sua casa dessas fortalezas espirituais. O que eu vou te ensinar aqui é um conhecimento profundo que vai te dar autoridade para retomar o controle do seu território. Muitos não entendem como o mundo espiritual funciona e por isso sofrem. Eles acham que um altar é apenas um objeto físico, uma estátua, um local de feitiçaria. Mas eu te digo, com a autoridade de quem já esteve do outro lado e hoje caminha na luz, os altares mais perigosos são aqueles que você não pode ver com os olhos físicos. E hoje, nós vamos expor todos eles. Antes de mergulharmos fundo nesta revelação, eu quero selar essa aliança que temos. Se você sente que esta mensagem já falou ao seu espírito, deixe o seu like agora mesmo. Isso não é apenas um clique, é uma declaração de que você está pronto para receber este ensinamento. E me diga nos comentários de qual cidade, de qual estado, ou de qual país você está me acompanhando. É sempre uma alegria imensa saber até onde a nossa voz está chegando, até onde essa luz está rompendo as trevas. Eu quero ler e sentir a sua presença aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Prepare o seu coração, pegue sua água, seu caderno se você anota, porque a instrução de hoje é uma das mais importantes que eu já ministrei. Vamos começar. Parte 1. O que são os altares invisíveis? Vamos começar pelo fundamento. Para vencer uma guerra, você precisa entender o que está enfrentando. O que é um altar? Na esfera espiritual, um altar é simplesmente um ponto de contato. É um local de autorização. É um portal legal onde o mundo espiritual é autorizado a agir e interferir no mundo físico, na terra. A Bíblia está repleta de exemplos de altares. Veja, em Gênesis 12, Abraão, o pai da fé, por onde ele passava, o que ele fazia? Ele construía altares ao Senhor. E o que ele fazia nesses altares? Ele invocava o nome do Senhor. Aquele altar era o ponto de encontro entre o céu e Abraão. Era ali que a presença de Deus descia e firmava uma aliança. O altar de Abraão era um altar de luz, erguido pela fé, pela obediência e pela adoração. Mas o mundo espiritual é um espelho. Se existem altares de luz, também existem altares de trevas. Se Abraão podia invocar a presença de Deus através de um altar de pedra, alguém cheio de inveja, ódio ou ciúme pode invocar forças contrárias através de um altar invisível, erguido com o poder das palavras. Muitos subestimam o que a boca pode fazer, mas a palavra de Deus é clara. Provérbios 18, versículo 21 nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Note que o texto não diz que a morte e a vida estão na intenção ou no pensamento. Estão no poder da língua. Quando uma palavra é falada, ela sai do campo da intenção e entra no campo da materialização. Ela se torna uma força espiritual ativa. Um altar invisível é exatamente isso. É uma estrutura demoníaca erguida no mundo espiritual que ganha legalidade através de palavras de maldição, palavras de inveja, fofocas, calúnias ou até mesmo por feitiçaria declarada. É um altar que não ocupa espaço físico, mas ocupa espaço espiritual na atmosfera da sua casa, do seu trabalho ou sobre a sua família. E o objetivo dele é um só: roubar, matar e destruir. Parte 2.
como esses altares são levantados e sustentados. Agora vamos entender o mecanismo espiritual. Como a inveja de alguém se transforma em um portal dentro da sua casa. Preste muita atenção. Toda vez que alguém olha para a sua conquista, para a sua família, para a sua saúde e fala contra você com raiva, com ciúme, com ódio, uma palavra é lançada no ar. No mundo físico, o som desaparece, mas no mundo espiritual, palavras não desaparecem. Elas são sementes. Elas carregam a intenção e a energia de quem as liberou. Quando uma pessoa movida por inveja, que é um espírito demoníaco, declara algo contra você, ela está, na verdade, fazendo uma oferenda a esse espírito. Imagine uma vizinha que olha seu carro novo e diz: "Isso aí não vai durar. Ela só consegue essas coisas porque mexe com coisa errada." O que aconteceu ali? Aquela frase carregada de inveja funciona como uma invocação. A inveja é o combustível. A palavra é o gatilho. Espiritualmente, essa declaração pode acionar e erguer um altar de acusação ou um altar de miséria contra você. Se essa palavra não for quebrada, se ela não for anulada pela sua autoridade espiritual, ela fica pairando na atmosfera da sua casa, como uma nuvem escura. Esses altares são pactos sutis, e eles são mantidos por repetição. A fofoca diária, o murmúrio constante, as maldições repetidas, tudo isso vai colocando mais pedras nesse altar invisível. E aqui está a parte mais perigosa, a parte que revela como nós podemos sustentar o altar do inimigo sem perceber. O altar é erguido pela palavra do invejoso, mas ele é alimentado pela nossa concordância. Como assim? Quando você ouve a palavra negativa que foi dita contra você e, em vez de rejeitá-la, você começa a meditar nela. Você começa a temer que ela aconteça. Quando você diz: "É verdade, parece que tudo está dando errado mesmo desde que fulano falou aquilo." O que você fez? Você acabou de assinar embaixo da declaração do inimigo. Você deu sua fé para a palavra errada. A reclamação e a murmuração dentro da sua casa são o combustível que mantém o altar do inimigo ativo. Quando você aceita a palavra negativa, ela ganha força. Quando você repete o que foi dito contra você, você renova o pacto que o inimigo fez. É por isso que a sua casa se torna o alvo. O inimigo quer tirar a sua paz no seu lugar de descanso. Ele fixa esses altares nos ambientes. E é por isso que algumas casas têm uma energia pesada, uma sensação de confusão constante, brigas que surgem do nada. É o altar invisível que está ativo, operando e contaminando a atmosfera. Parte 3. Os sinais de que há um altar invisível ativo. Agora que você entendeu o que é e como funciona, vamos ao diagnóstico. Você precisa aprender a identificar os sinais. O mundo espiritual sempre deixa rastros no mundo físico. Quais são os sinais claros de que há um altar invisível ativo na sua casa? Primeiro sinal: brigas e confusão constantes. Você e seu cônjuge ou seus filhos estão em paz, mas basta uma visita específica sair, ou basta você receber uma ligação e de repente uma briga explode. Uma irritação sem motivo. Palavras ásperas que vocês nem entendem de onde vieram. Isso acontece porque o altar libera uma frequência de contenda. Ele se alimenta de divisão. A paz é a primeira coisa que um altar de trevas ataca. Segundo sinal: sensação de peso e cansaço espiritual. Você entra na sua casa e, em vez de sentir alívio, você sente um peso nos ombros. O ar parece denso. Você sente uma ansiedade, uma opressão, um cansaço que não é físico, é espiritual. Você pode ter dormido 8 horas, mas acorda exausto. Você só sente paz quando sai de casa. Isso é um sinal claro de que a atmosfera do seu lar está espiritualmente contaminada. Terceiro sinal: quebras constantes de objetos e eletrônicos. Como eu disse na abertura, o chuveiro queima toda semana, lâmpadas piscando ou estourando sem parar, eletrodomésticos que param de funcionar misteriosamente, copos e pratos quebrando. Isso não é coincidência. No mundo espiritual, isso se chama espírito de prejuízo. É uma manifestação física do altar de miséria que foi levantado. Ele ataca suas finanças e seus bens para roubar sua paz e seu dinheiro. Quarto sinal: pesadelos recorrentes ou presenças estranhas. O altar invisível é um portal, e quando um portal está aberto, coisas que não deveriam estar ali entram. Você começa a ter pesadelos vívidos,
muitas vezes com perseguição, com vultos, com pessoas que você sabe que não gostam de você. Você acorda no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Crianças pequenas podem começar a chorar à noite, apontando para o canto do quarto. Isso são evidências de atividade demoníaca legalizada por um altar. Quinto sinal: plantações espirituais nos sonhos. Esse é um nível mais profundo. Você começa a sonhar que está em lugares estranhos, que vê velas acesas, que vê despachos, ou que alguém te oferece comida estranha no sonho. Isso é um sinal de que o ataque não é apenas com palavras, mas que pode haver um trabalho de feitiçaria, uma plantação espiritual feita para sustentar esse altar contra você. Esses sinais não são para te causar medo, são para te despertar. São evidências de que há uma palavra liberada no ambiente, sustentando uma energia que precisa ser e vai ser anulada hoje. Parte 4. A limpeza espiritual. Como quebrar o altar. Muito bem, já diagnosticamos o problema. Agora vamos à cirurgia espiritual. Esta é a parte prática, a parte poderosa. É aqui que você deixa de ser vítima e assume seu posto de guerreiro e guerreira. Como quebrar e limpar a sua casa desses altares invisíveis? Eu vou te dar 4 passos. Siga-os com fé e autoridade. Primeiro passo: silêncio e discernimento. A primeira coisa, antes de sair ungindo tudo, é entender contra quem você está lutando. A sua luta não é contra a vizinha fofoqueira, não é contra o parente invejoso. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne ou sangue. Aquela pessoa é apenas o instrumento, o carteiro que entregou a palavra. Não reaja contra a pessoa. Não vá tirar satisfação. Se você fizer isso, você estará lutando no nível errado, na carne, e vai perder. Você precisa silenciar, entrar no seu quarto e discernir. Senhor, o que está operando por trás dessa pessoa? A sua guerra é com as palavras no Espírito. É contra o principado que usou aquela pessoa. Segundo passo: oração de renúncia e quebra de legalidade. Tudo que foi erguido com palavras é destruído com palavras de autoridade. O altar foi autorizado por uma palavra de maldição. Ele será desautorizado por uma palavra de bênção e poder. Você vai orar em voz alta. A sua voz precisa ser ouvida no mundo espiritual. Você vai dizer algo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me levanto agora com a autoridade que o Senhor me deu. Eu rejeito, anulo e quebro toda palavra de inveja, de ciúme, de ódio, de feitiçaria e de maldição que foi liberada contra mim, contra minha casa e contra minha família. Eu retiro agora toda a autorização que foi dada no mundo espiritual, consciente ou inconscientemente, para que essas forças operassem. Toda palavra lançada no ar contra mim, eu declaro que ela cai por terra agora. Todo altar invisível erguido contra a minha vida seja quebrado e desfeito em nome de Jesus. Terceiro passo: o ato profético da limpeza. Depois de quebrar a legalidade com a sua oração, você vai fazer um ato profético para selar essa limpeza no mundo físico. Pegue um pouco de azeite. O azeite é um símbolo bíblico da unção e da presença do Espírito Santo. Se não tiver azeite, use água consagrada ou até mesmo água pura, crendo que ela é um símbolo de purificação. Não é o objeto que tem poder, é a sua fé no que ele representa. Você vai caminhar por cada cômodo da sua casa e você vai tocar nos umbrais das portas, nas janelas, nos cantos onde você sente o peso. E enquanto você caminha, você vai declarar em voz alta: esta casa pertence ao Senhor Jesus. Todo altar erguido neste lugar sem o meu consentimento seja destruído agora. Toda entidade, todo espírito de confusão, de miséria, de doença, de briga que estava alojado aqui, eu te dou uma ordem agora. Em nome de Jesus, saia. A atmosfera desta casa está sendo limpa pelo sangue de Cristo. Este lugar é território de Deus. Faça isso em todos os cômodos, da porta da frente até os fundos. Quarto passo: mude a atmosfera com louvor e adoração. Você quebrou o altar. Você expulsou os espíritos. Agora o ambiente está limpo. O que você faz? Você preenche o espaço. Nada quebra altares invisíveis e expulsa trevas mais rápido do que um ambiente cheio da presença de Deus. Coloque um louvor de adoração profunda na sua casa. Cante, adore, agradeça a Deus pela libertação.
O louvor muda a frequência espiritual do ambiente. Onde havia uma atmosfera de peso, agora haverá uma atmosfera de glória. Onde havia som de briga, agora haverá som de adoração. Os demônios não suportam um ambiente de adoração verdadeira. Parte 5. O princípio espiritual da restauração. Agora preste atenção, pois este é o ensinamento de sabedoria que garante que o problema não volte. Quando o altar invisível é quebrado, um novo altar precisa ser erguido, mas desta vez, um altar para Deus. Não basta destruir, é preciso substituir. Jesus nos advertiu sobre o espírito imundo que sai de um homem. Ele disse que o espírito sai, anda por lugares áridos e depois diz: "Vou voltar para minha casa de onde saí." Se ele encontra a casa limpa e desocupada, ele vai e traz outros 7 espíritos piores com ele. O que isso significa? Não adianta você limpar a casa hoje, quebrar os altares e amanhã voltar a murmurar, voltar a brigar, deixar a casa em silêncio espiritual. Você precisa ocupar o território. Como se faz isso? Ore no mesmo ambiente onde você sentia a opressão. Se a sala era o lugar das brigas, transforme sua sala em um altar de adoração. Leia a palavra de Deus em voz alta na sua casa. Faça da sua casa um lugar onde a presença de Deus habita. Faça a declaração de Josué, capítulo 24, versículo 15. "Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Declare isso todos os dias. O altar que você ergue com a sua fé diária, com a sua adoração, com a sua palavra de bênção, anula e impede que qualquer altar erguido com inveja possa um dia prosperar no seu território. O seu lar precisa ter um dono espiritual, e esse dono é Deus. Com isso eu quero te fortalecer. Você não precisa temer quem fala contra você. Você não precisa ter medo da inveja alheia. Entenda isto: as palavras humanas têm limite, a feitiçaria tem limite, mas o poder do sangue de Cristo, que está sobre você, não tem limite algum. A partir de hoje, você aprendeu o mecanismo, você aprendeu a diagnosticar e você aprendeu a limpar. Nenhum altar invisível terá mais poder sobre você, porque a sua casa, a sua vida e a sua família pertencem à presença gloriosa de Deus. Parte 6. Oração e encerramento. E agora, antes de terminarmos, eu quero te convidar para um momento de oração. Eu quero, de forma acolhedora, como um amigo, como um pastor, estender minhas mãos espiritualmente até você e selar este ensinamento. Feche seus olhos aí onde você está, se for possível. Apenas receba esta oração. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti junto com cada pessoa que me ouve agora. Senhor, nós recebemos esta palavra, esta instrução, e nós a ativamos pela fé. Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo visite agora cada casa, cada lar que está conectado comigo. Senhor, eu faço do meu lar a Tua morada. Eu não te convido apenas para a minha casa, mas eu te convido para o meu coração, para a minha mente, para a minha família. Pai, nós te pedimos perdão pelas vezes que murmuramos, pelas vezes que demos legalidade ao inimigo por medo ou por repetir palavras de derrota. Nós nos arrependemos e fechamos essa porta agora. E pela autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro que todo altar invisível, todo trono de feitiçaria, toda estrutura de inveja, toda palavra de maldição que foi erguida contra esta vida, contra esta casa, seja desfeita, seja quebrada, seja reduzida a pó, agora. Eu libero sobre a sua casa a unção da paz, a unção da alegria, a unção da harmonia. Onde havia quebra, eu libero prosperidade. Onde havia doença, eu libero saúde. Onde havia confusão, eu libero a paz que excede todo o entendimento. Espírito Santo, preencha cada cômodo desta casa, que a tua luz brilhe tão forte que nenhuma treva possa mais habitar neste lugar. Eu selo a sua casa, sua família, suas finanças e sua saúde com o sangue de Jesus. Declare comigo: a minha casa é do Senhor. Receba essa paz, receba essa força, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Agora, eu quero ouvir você. Eu quero ouvir a sua voz de autoridade. Eu quero que você vá agora nos comentários e declare com toda a sua fé esta frase de vitória. Digite aí: a minha casa é morada de Deus e nenhum altar de inveja prospera aqui. Declare isso. Quando você digita,
Você está profetizando. Você está se impondo no mundo espiritual e dizendo ao inimigo que você sabe quem você é. E eu quero te encorajar. Use esse espaço dos comentários. Converse com a nossa comunidade. Se você passou por uma experiência parecida, conte o seu testemunho. Seja uma luz para levantar um irmão que talvez esteja precisando ouvir a sua história hoje. Se você foi abençoado, se você foi fortalecido com este ensinamento, se inscreva no nosso canal para receber conteúdos diários como este. E eu te peço, não guarde essa bênção só para você. Compartilhe este vídeo. Envie para alguém que você sabe que está passando por uma guerra e precisa desta instrução. Eu não vou encerrar de uma vez. Eu quero apenas que você respire fundo aí onde você está. Sinta a paz que acabou de entrar no seu ambiente. Sinta a leveza. O que fizemos aqui hoje foi poderoso. A guerra foi vencida. Agora, a sua tarefa é manter o território ocupado pela adoração. Lembre-se sempre, você foi chamado para ter domínio. A inveja pode até ser lançada contra você, mas ela não tem poder para te parar. Eu sou muito grato por ter você aqui. Foi uma honra ministrar a sua vida. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Fique na paz e na autoridade do nosso Senhor.